Olá, olá, gente. Desculpa o atraso, problemas de conexão, mas chegamos com alguns minutos. Estamos aqui começando o nosso ao vivo, motim na quarentena. Desculpem aí mais uma vez o atraso, a gente vai começar rapidinho. Lembrando a vocês que o Motim, né? O Motim está fazendo esse projeto que é o Motim na Quarentena. E o Motim tem um subtítulo que é o Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. O Motim é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, e tem se destacado por um caráter que é interinstitucional, gerando discussões e pesquisas também na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN. E aí, nesse trânsito, vem se diluindo fronteiras acadêmicas que separam o Nordeste, o Sudeste e o Sul do Brasil, construindo essas pontes entre artistas, pesquisadores na circulação de discussões acerca das questões das mulheres, dos arquétipos femininos, das questões de gênero, racialidade, diferentes feminismos que norteiam as lutas de mulheres em solo nacional. É legal a gente saber também que esse grupo, né, para quem está entrando agora e para quem não conhece o Motim, boa noite para todo mundo. É legal saber que esse grupo reúne investigações no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, trafegando pelo campo do mito como um suporte, pensando na narrativa mítica enquanto um espaço de reconto da gênese do que é pessoal em trama retroalimentativa com as demandas sociais, que são fundamentalmente políticas. Para quem não me conhece, eu sou professora Luciana Lira, sou coordenadora do Motim, desse grupo de pesquisa, e estou mediando esse nosso projeto, né? Nosso projeto de lives nessa fase de necessário isolamento social. Bem, para quem está entrando mais uma vez, tô salvando, tô dando esses salves para todos e todas. Desculpa esse pequeno atraso nos problemas de conexão. E para quem está chegando, esse é o Motim, Motim na Quarentena, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui de conversas sobre temas. E o tema de hoje, o tema geral dessa semana e da semana passada também, é exatamente poéticas e pedagogias pretas nas artes da cena, racialidades e feminismos. E hoje a gente vai ter uma convidada, né? Uma convidada que faz parte do nosso grupo também, para a gente conversar, que é a Adriana Rolim. A Adriana Rolim é atriz de teatro, ela é arte terapeuta com abordagem junguiana. A Adriana é escritora também, mestra em artes e doutoranda em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Cria Jubal, Versos, Flores e Vaginas, Princesa Obá, Iriadobá, da Ira Flor e Mulher são livros que ela escreveu e lançados pela editora Metanoia. A Adriana foi atriz, pesquisadora do Ateliê de Pesquisa do Ator, regido pelo Sesc Paraty, sob a coordenação pedagógica do Carlos Simeone e Stefan Brott, por 4 anos. Eu vou chamar a Adriana aqui para ela compartilhar comigo aqui dessa live. Vamos ver onde ela se encontra aqui. Chegando. Noite, vai chegando, Adri. Boa noite, boa noite. Olá, como é que você está? Boa noite, que saudade. Pois é, tanto tempo, né? É, A Adriana também integra o Motim, né? O Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes, desde 2016, quase do início da nossa jornada como grupo de pesquisa.
A Adriana integra ainda a coletiva Agbara Obirim, com o espetáculo Em Mulher, em reverência às 6 deidades femininas e urbanas, né? E também Jerumã, é isso? Isso. Jerumã, filosofia africana regido pela UFRJ, então ela participa de vários grupos de pesquisa além do Motim. Atualmente desenvolve sua pesquisa sobre o Arthur, né, e as forças cósmicas da natureza, que se chama Influxos Arturianos e Forças Cósmicas da Natureza, com os clientes artistas do Museu de Imagens do Inconsciente, né, e com artistas pesquisadores da Coarte. Então, é um currículo aí que ela nos passou exatamente para apresentar, né, essa jornada de Adriana. E a gente começa, Adriana, acho que você já vem acompanhando, né, Sim, essas sim. lives da semana passada, com essa temática mais ampla. E hoje a gente está fazendo, nesse dia de hoje, a gente está fazendo uma transição, né, de temáticas, que é exatamente a partir da semana que vem a gente já vai trabalhar mais focalmente com questões da pedagogia, com questões relacionadas às estratégias pedagógicas, e a Adriana vai fazer exatamente essa transição da ideia das poéticas pretas para as pedagogias, porque exatamente ela une um pouco essas duas questões de maneira mais focal dentro da pesquisa dela atualmente. Então eu vou começar com um texto, né? Eu sempre tenho começado com um texto, né? Exatamente para fomentar, para estimular um pouco a reflexão da gente. E esse texto é um texto. Vou começar. Vou primeiro falar, né? Ele Certo. diz assim: de mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando eu dou sinais de loucura, de delírio. Isso diz Lima Barreto no Diário de Hospício. Então a gente traz Lima Barreto, que é um sujeito preto, voltando um pouco às reflexões de Kleber ontem, né? Um sujeito preto, poeta brasileiro, que entra em estado de loucura, né? E dessas loucuras ele também escreve, assim como escreveu Arthur, né? Os escritos de Lima Barreto ajudam a gente a compreender como as questões de raça, as questões da pobreza, as questões da saúde mental estão intimamente ligadas. A gente estava falando desde a semana passada sobre essas questões, como isso tem Uhum, um impacto dentro da nossa vida social. Ontem a uhum. gente falou bastante das tragédias sociais, né, da tragédia social que envolve essa questão da racialidade. E aqui a gente está trazendo um poeta usando a plataforma da literatura para falar dessa sua loucura, desse seu estado de pobreza, desse seu estado de abandono, né? Uhum. Com, com o álcool, né? E o alcoolismo. Então, esses escritos de Lima Barreto ajudam a gente a compreender um pouco essas questões, como elas estão interligadas, elas não são simplesmente porque são, né? Elas são exatamente porque existe toda uma camada, todas várias camadas que se interpenetram. Então, o sofrimento psíquico causado por questões financeiras, né, pobreza, como causador primário do alcoolismo, é um dos temas que podem ser colocados também para debater a saúde mental e a negritude. Então, vamos lá. Adriana está por aí? Está dando um delay aí na sua conexão? Está por aí? Opa, ela saiu. Então, por enquanto, deixa ela retornar um pouco. Hoje a gente está com problemas de conexão, né? Eu tive dificuldade de entrar e agora a Adriana entrou e saiu. Mas a gente já introduziu, para quem está chegando, eu vou falar um pouquinho, né, desse projeto, o Motim na Quarentena, justamente é um espaço para a gente conversar, né, para gente se conectar com temas que são bastante contundentes e atuais. Estou esperando a Adriana chegar por aqui, ela não tá chegando. Então, o Motim é um grupo, né? Para quem não conhece, o Motim é um grupo de pesquisa que ele está vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também com articulação
com a Universidade do Estado de Santa Catarina e com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são universidades que eu acabo orientando, né, que eu colaboro nos programas de pós. E hoje a gente vai discutir um pouco uma questão que é bastante contundente, né, que é exatamente a questão da loucura, né, e falar um pouco da experiência de Adriana no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Experiência. Ela entrou novamente, vou agora chamá-la. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente fez essa introdução aí, e aí todo mundo está pedindo aí força para Exu abrir os caminhos. Vamos lá. Oi. Falar da loucura. Oh, caiu, né? Mas aqui, tava conversando aqui com as pessoas, né, sobre o seu trabalho no Museu de Imagens do Inconsciente. E aí eu fiz essa introdução, né, com esse texto do Lima Barreto, pensando, né, a partir da poesia. E aí eu queria que a gente começasse a conversar, Diana, assim, conversar a partir desse tema, né? E aí eu pensei numa questão que eu acho que pode ligar um pouco o que a gente falou ontem com hoje. Como se vê essa linha contínua, né, entre a população negra e a loucura? Coisas que talvez a gente nem pense muito no correr da vida social, a gente nem pensa muito sobre isso. Mas talvez você possa ajudar a gente a pensar, principalmente a partir da sua pesquisa de mestrado, né, que é uma pesquisa que envolve também a cena, que você vai para a cena para pensar um pouco isso, mas que essa cena ela está totalmente embebida dessa sua experiência no museu, né, com os clientes, o seu trabalho como arte terapeuta. Então, fala um pouquinho disso, Adriana, para a gente começar. Simbora. Agô. Laroiê. Ogunhê, hoje é terça-feira. A gente não pediu a permissão, também tem isso. Terça-feira é dia... É dia bélico, é bélico. Eu peço licença aos mais velhos, licença aos mais novos, e agradeço ao convite, agradeço ao Motim. Estamos 4 anos nessa trilha, né, de pesquisa, e agradeço aos pesquisadores que compartilharam, anteriores, né, a mim, ontem, enfim, semana passada, e Luciana abriu aí com Lima Barreto, negro, escritor brasileiro, e aí eu gostaria de fazer uma costura. O Wilton Cobra, né, que é um dos precursores do teatro brasileiro, negro, sobretudo, ele é da Companhia dos Comuns e ele tem o espetáculo Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto. E o Wilton Cobra ele também foi homenageado no primeiro Fórum Estadual de Performance Negra. E aí eu gostaria de abrir aqui a minha fala com um manifesto que eu escrevi, porque nesse Fórum Estadual de Performance Negra eu estive no GT de escrita, de arquivo e produção de escrita. Então eu construí esse manifesto e logo depois de ler o manifesto, que eu falo sobre dados e números, eu quero ofertar um canto, enfim, abrindo no rito, no canto, assim como lindamente fez a Maria Flor, abrindo as lives, né, do Motim na Quarentena. Eu gostaria de ofertar um canto que é do processo de criação de Iriadobá, da Ira Flor. Sobretudo porque o rito é a linguagem da psique inconsciente, então a letra é minha, e a música é da Lilian Mancai e fala sobre força mulher, você é feiticeira. Hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre o inconsciente, também vamos falar um pouco sobre a natureza, enfim. Simbora. Vou ler aqui o manifesto. A população negra brasileira tem um quadro sintomático no que tange ao racismo na construção social e histórica. O apagamento de nossas identidades, os novos banzos e os epistemicídios ainda são reforçados na estrutura contemporânea. Somos 54% da população brasileira, segundo dados do IBGE, e 62% dessas pessoas negras sofrem com depressão. Se quisermos ampliar o olhar,
somos 75% das pessoas que utilizam o sistema SUS, somos 70% da classe menos favorecida, somos 60% dos dependentes químicos, somos apenas 13% dos estudantes universitários. Enquanto que 75% da população carcerária, 75% dos jovens assassinados e 62% de risco de mortes por Covid. Se quisermos fazer um recorte de gênero, além do recorte de raça, as mulheres negras, que estão na base da pirâmide social, representam 60% dos lares compostos por mães e filhos, 60% das vítimas de violência obstétrica, 60% das vítimas de estupro, 70% de mulheres mortas por agressão e 65% de vítimas de violência obstétrica, ou poderia-se dizer racismo obstétrico. No ano de 2017, 593 mulheres brancas morreram em decorrência do parto, enquanto que 1.034 mulheres negras vieram a óbito. A proporção também é semelhante para os bebês. Segundo estudos sobre o nascer no Brasil, a cada 100 mil bebês nascidos de mulheres brancas, 35 nascem mortos, mas se esses bebês nascem de mulheres negras, o número aumenta para 62. Asa Nigeri, mulher negra, nos diz: esse monstro mira o corpo negro a fim de matá-lo física, psicológica, epistemológica e espiritualmente. Olhando sobre o prisma da arte que reflete a vida e o panorama político, eu questiono: onde estão os artistas negros de nosso país? Estão protagonizando e autodeterminando os moldes de produção? Os processos de criação estão suleados em nossas epistemes? A arte negra, em suas múltiplas performatividades, está legitimada na luta antigenocida, identitária e de equidade racial? Quais são as estratégias de mobilização e de transversalidade para a nossa permanência na plataforma artística? É momento de organização com base na nossa ancestralidade, no eixo civilizatório, para reafirmar o nosso lugar de fala e de escuta. Nós somos muitos, nossas fontes têm raízes profundas. Vamos juntos saudar Baobá, dar 7 giros na retomada de nossa memória. Vamos atravessar os Atlânticos, abrir a porta de Sankofa, voltar e pegar. E a canção é o Binrim, Ageué, Ageué, o Binrim, Ageué, Ageué, é Aguibara, o Binrim, Ageué, Ageué, é Aguibara, o Binrim, Ageué, Ageué. Agora sim, Luciana, de corpo aberto, depois dessa abertura ritualística, eu consigo responder a sua pergunta. Sobretudo, na minha pesquisa, né, de mestrado, na minha dissertação, eu dividi em 4 capítulos. Tem o título Iriadobá, da Ira Flor, Influxos Artodianos via Metodologia em Arte. Sobretudo no capítulo 2, que nós chamamos de Tan, né? Eu falei sobre a cena em Ei Mulher, a luta identitária e o feminismo negro. E aí, assim, como eu sou integrante da coletiva Aguibara Obeirim, lá na construção desse espetáculo de cena ritual curativa Ei Mulher, eu dava corpo a Obá, a orixá Obá, e nesse capítulo 2 eu falo um pouco do processo de criação em Ei Mulher, falo um pouco da diferença, né, do mito de Obá colonizado e do mito de Obá na cultura de terreiro. Mas, além disso,
além de falar do mito de Obá, que também foi o meu mito guia da pesquisa, eu falei sobre a luta identitária e o feminismo negro, nesse capítulo 2. E, bem, para começo de conversa, eu gostaria de citar aqui o Abdias do Nascimento, que ele fala que sem escravidão a estrutura econômica brasileira não teria existido. E aí, citando a Asa Nigeri, que fala sobre essa perspectiva como espinha dorsal, como um planejamento genocida, que mira o corpo negro para matá-lo epistemologicamente, espiritualmente, psicologicamente. E depois de falar sobre os dados, né, da população negra em diáspora, em território brasileiro, falando de números, eu penso que não restam dúvidas sobre o mito da democracia racial e sobre o mito da meritocracia, né? E aí, nesse contexto, cabe frisar que nesse capítulo 2 também eu falei um pouco sobre a diferença do que é ser negro no Brasil e o que é ser negro nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, ser negro, você sofre racismo pela questão do genótipo. No Brasil, você sofre racismo pela questão do fenótipo, né? Ou seja, genótipo tem a ver com as suas raízes familiares e o fenótipo tem a ver com as suas características negroides. Então, aqui, em diáspora, você só sofre racismo se você for lido, né, como negro. E aí eu falei um pouco do meu enegrecimento também, do meu processo de enegrecimento, porque aprendi com você que o pessoal é político, né, falando dessa trama. E aí falei da mestiçagem, citando Kabengele Munanga, que ele fala da mestiçagem em que o sujeito mestiço, ele não é nenhum nem outro, né? Ele é o mesmo e o diferente, ele é o entrelugar. Então, como mulher negra pele clara, como oriunda de uma família interracial, mãe branca, pai negro, mãe classe média, pai classe baixa, mãe oriunda do catolicismo, pai oriundo do candomblé. E o meu seio familiar, ele foi fruto de muitas vivências racistas, inclusive. Eu faço algumas denúncias, né, no meu capítulo 2. E cabe frisar também que o meu processo de enegrecimento na luta, né, se deu em 2014, a partir do momento em que eu me reuni com as Mulheres Negras em Pauta. A gente se reunia no Parque Madureira, enfim, para falar sobre pautas no movimento negro, como colorismo, sistema do capital e elite branca, cotas, racismo religioso e saúde mental. Chegamos na saúde mental. Para falar sobre a saúde mental, Simone de Beauvoir, ela fala que a mulher é o outro. E aí, como nós vivemos no mundo dos brancos, mas vivemos também no mundo dos homens. Aí, Grada Quilomba, ela fala que a mulher negra é o outro do outro. Falando sobre esse corpo trans, né, da mulher negra no mundo dos brancos e dos homens. Mas como que eu cheguei, sobretudo, na saúde mental da mulher negra foi através do processo laboratorial, né, da metodologia em arte, que é o conceito que a Luciana cunhou, e, sobretudo, o mito de Obá roçando na minha história pessoal. E aí, falando um pouco do portal da matrilinearidade, e aí eu cheguei na minha avó materna, mulher negra, considerada enlouquecida. Conta-se que ela perambulava pelas ruas de Marechal Hermes, subúrbio carioca, né? Perambulava descalça pelas ruas e conta-se que ela tinha pulsão de fúria e ela era casada com meu avô, homem branco, sofreu violências múltiplas e, não suportando mais essas violências, ela cometeu suicídio.
ela, enfim, reuniu os filhos, minha mãe, minha tia, meu tio, no banheiro, enfim, e tacou álcool nas crianças e minha tia conseguiu abrir a porta do banheiro, mas minha avó conseguiu cumprir a sentença a si mesma. E aí eu falo um pouco sobre isso na dramaturgia de Iriadobá, que eu fui, né, escrevendo e construindo. Falo um pouco sobre a questão da fuga e da coragem de muitas mulheres escravizadas antes de nós, que cometeram suicídio, né, por não suportarem essa escravidão do patriarcado, do racismo. E aí eu pensei de ler, Luciana. Posso ler um trecho? Sim, a gente vai tendo tempo aí. Eu vou Certo. só Que controlando tem esse teu outras. tempo aqui. Certo. Pensei só de ler esse trecho aqui que foi inspirado na cena da Arlete. Uhum. Ele estuprou Arlete minha é sua avó, subjetividade. né? É, a Arlete é minha avó. Uhum. Ele estuprou minha subjetividade, eu, violentada, discriminada, enlouquecida, fizeram-me negra. Ele atravessou o Atlântico para me ver nesse holocausto. Perambulo por essas perturbações de minha cabeça, meus olhos, minha boca seca. Tenho sede. Sede de mim, do que eu sou, do que eu posso ser. Morro e vivo essa angústia. Engravidei dela. É menina essa que carrego no ventre. Vou trazê-la a este mundo para torná-la mulher, negra. Mato-a. Incendeio-a. Eu queimo numa fogueira dilacerante. Infanticídio. Me disseram esse nome uma vez. Eu só queria amamentá-la de minhas terras áridas, do jorro de meu leite. E aí, trazendo um pouco para o contexto da atualidade, né, a saúde mental da população negra, eu fico com a fala do Kleber, que falou ontem sobre a espetacularização dessas imagens de dor. Porque a cada 23 minutos morre um dos nossos. Né? E essa enxurrada de noticiários, a morte do menino João, Pedro, a morte do menino Miguel, e esses fantasmas todos, enfim, essas imagens todas de dor, como permanecer, né? Como me concentrar, por exemplo, e conseguir escrever a tese. Eu fico pensando muitas das vezes se eu não serei a próxima, sabe? Se eu não serei a próxima, ou quando serei a próxima. É claro que ontem vocês falaram também sobre a questão da vantagem, sobre a questão dos privilégios, e a gente precisa fazer esse recorte, ocupando esse espaço, enfim, acadêmico. Então, eu penso que é importante olhar para essas vantagens, para esses privilégios, para se responsabilizar mais na luta. Mas muitas das vezes, essas imagens da espetacularização me assombram e me fazem pensar que eu também deveria de estar nesse lugar. Né? O apontamento que eu faço, que eu tenho para conseguir permanecer, é lembrar da nossa ancestralidade, lembrar é, do mito afrodiaspórico, enfim, lembrar do eixo civilizatório, lembrar de Egito, lembrar, né, do berço da civilização, lembrar do quanto que a gente já construiu, do quanto que somos, né, frutos Uhum. dessa Uhum. ancestralidade de reis e rainhas, enfim. Uhum. É E como que isso. você pensa, Adriana? Vamos então entrar um pouquinho mais nesse agora, né? Porque eu acho que também tua relação, né? Lógico que você tem essa relação de passado aí com a loucura, essa história dessa tua avó que apareceu, né? É, Mas você já tem uma relação também muito forte, talvez, né? Você foi se encaminhando aí para o trabalho com arte terapia, até antes mesmo de você entrar para o mestrado, né? E aí essa sua experiência no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio. Como é que você junta um pouco isso? Porque também, né, eu mesma visitando ao museu e tendo contato com seus clientes, inclusive, né, as pessoas que trabalharam com você lá,
com teatro, vi que muitos deles são, né, negros e negras, e realmente esses dados que você expõe são dados que estão ali vistos numa prática, dentro ali daquele complexo que existe no Engenho de Dentro, que não é só o Museu de Imagens do Consciente, mas o Espaço Travessia e outros espaços que tem lá, que coabitam, né? E que você só de você trafegar entre esses espaços, você já observa a quantidade de pessoas negras que estão habitando aquele lugar, Uhum. como clientes, né? Porque é o Uhum. termo que Inês da Silveira usava, né? Como clientes e não como pacientes, mas como aqueles que estão tentando resgatar algum tipo de estrutura psíquica para continuar vivendo nesse mundo que agride, nesse mundo que constrói esses espaços né, de racismo e que está a todo momento matando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A questão dessa negritude, da loucura dentro dessa experiência do Museu de Imagem do Consciente e como, de alguma maneira, isso começou a alimentar a tua pesquisa agora também, né? Eu queria falar da Aí pesquisa você agora também. isso, né? Um pouco como é que você faz essa ligação, né? Porque aí o trabalho que você constrói não é um trabalho só voltado para pessoas negras, mas que tem uma base nessa estrutura, né? Nesse pensamento, nisso tudo que você já construiu. Fala um pouquinho Nossa, são sobre isso. 8h40. Bem, Não, mas a gente vai avançar um pouquinho, porque eu acho que eles dão mais tá, um tempo, né? tá. Não é uma hora. Para contextualizar, assim, como que eu fui parar lá, né, no Museu de Imagem do Inconsciente como colaboradora, foi no ano de 2016, na minha especialização de arte terapia e processo de criação, em que eu fui orientada pelo professor Madi Damião. Eu entrecruzei o Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, né, da psicologia simbólica, arquetípica, que fala sobre o corpo como feixe energético, o corpo como inconsciente, tornado consciência, estando em contínua transformação. E aí eu entrecruzei com o Antonin Artaud, poeta, pintor surrealista, dramaturgo, que alimentou várias fontes, a sociologia, a psicologia, a psiquiatria e o teatro. E aí o meu olhar sobre o Artaud é nesse âmbito, né, do teatro. E aí, para concluir a especialização de arte-terapia, eu precisava fazer um estágio supervisionado. Eu poderia fazer com os neuróticos, poderia fazer individualmente, mas aí nesse contexto, né, trabalhando com o Artaud, que foi considerado esquizofrênico, e trabalhando com o Jung, eu achei que eu deveria de ir para o mar do inconsciente. Eu achei que eu deveria de ir para o coletivo, achei que deveria de trabalhar com os clientes artistas do Museu de Imagens do Inconsciente. E lá em 2016, quando eu comecei o processo, eu lembro muito bem que nós desenvolvemos a performance, o mito do dragão baleia, que foi sugerida pelo Lula Mello, que falou para que a gente pudesse trabalhar esse mito. E aí nós construímos uma performance. E aí cabe contextualizar também, assim, né? O Lula Mello, que escreveu o livro sobre a Nise, Nise da Silveira, psiquiatra rebelde. E aí, assim, Nise da Silveira, mulher nordestina, alagoana, única mulher da turma de medicina da Bahia. Ela foi considerada rebelde por ser contrária, né, aos tratamentos agressivos da sua época. Ela se recusou a apertar o botão do eletrochoque. Nise da Silveira acredita na arte como saúde, acredita na liberdade do processo de criação, acredita no afeto como potência. E, bem, fundou o Museu de Imagem do Inconsciente nesse Instituto Municipal Nise da Silveira, situado no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, em 1952, e hoje ainda está na ativa. É o maior acervo de arte bruta do mundo, são 400 mil obras. E hoje, bem, tem a oficina de cerâmica, tem o ateliê de pintura e desenho, tem a oficina de relaxamento, e hoje tem também grupo, né, de estudos CG Jung, desde sempre. É um grupo aberto às terças-feiras, gratuito.
E hoje eu retorno à casa para a minha pesquisa de doutorado. Retornei dia 13 de junho. E nesse retorno, também pensando em trabalhar com o Artaud, né, os escritos metafóricos do Artaud, e agora entrecruzando com as forças cósmicas da natureza. E, bem, nesse processo de agora, nós criamos a performance Sekhmet, a incendiária, com base no mito egípcio Bastet e Sekhmet. E quem sugeriu da gente embarcar nesse mito egípcio foi a Gladys Chincariol. Hoje nós já temos um nome, grupo de teatro Os Inumeráveis, por conta dos inumeráveis estados do ser. A doutora Anísia da Silveira sempre falou sobre os inumeráveis estados do ser, fazendo referência ao Artaud, porque o Artaud falava que o ser tem inumeráveis estados cada vez mais perigosos. Enfim, e aí essa performance nós já apresentamos na Primavera dos Museus, que foi lá no Instituto Municipal Anísia da Silveira, apresentamos na Espiral dos Afetos, que foi no Centro de Arte da UF, no ano passado, que eles fizeram uma homenagem, né, aos 20 anos de falecimento da doutora Anísia da Silveira. E eu também quero agradecer, antes de chegar no seu tema, Luciana, eu preciso fazer todo esse preâmbulo, porque é muita gente para agradecer, eu não posso acabar o tempo e assim, quero agradecer às colaboradoras que estão lá, né? Toda terça-feira, os nossos encontros são às terças-feiras, de 9 às 11. A Adriana Lemos, a Adriana Barcelos, Luiz Machado, Mônica Alves, que foi também apoiadora, Luciana Pacheco, que está lá agora, Espaço Travessia, que nos cede sempre os figurinos, Loucura Suburbana, que nos cede o espaço, e a toda a equipe do museu, Glória Chan, Emanuele Rosa, Gladys Chincariol. E aí, assim, eu tenho frequentado as reuniões de equipe, né, do museu para falar sobre os clientes artistas. E o que eu posso, nesse momento da minha pesquisa, Luciana, para compartilhar sobre essa sua indagação, é que as protagonistas da performance Bastet, né, e Sekhmet, são negras. Foram 13 clientes envolvidos nessa performance e as protagonistas são negras. E o que eu posso compartilhar nesse momento é que a deusa da sabedoria, a cliente artista negra que fez a deusa da sabedoria e viveu essa deusa, ela, quando viu as fotos, ela ficou embasbacada de vê-la rainha, linda. Ela falava muito sobre isso, de ter se visto tão bonita. E logo depois dela ter se visto tão bonita, ela parou de frequentar o grupo. Porque para refazer essa identidade, né? Quais são as imagens, talvez, que ela pudesse se identificar? Que complexos são esses constelados, enfim. Nesse momento em que ela se viu no centro da cena, coroada, deusa da sabedoria, ela parou de frequentar. E a cliente artista negra que viveu a Bastet, ela, durante o processo de criação para a construção da performance, ela compartilhava muito vivências de racismo no seu âmbito de trabalho. E ela também pintava no ateliê de pintura. Ela começou a desenvolver alguns desenhos com a metade de uma mulher branca e a metade de uma mulher negra. E ela é negra retinta, alisa o cabelo, usa lente de contato azul, inclusive. E aí eu comecei a identificar um pouco Pele Negra, Máscaras Brancas, né, do Frantz Fanon, enfim. E aí, o que eu vejo de negritude e loucura nesse território, a reflexão que eu faço nesse momento é que, assim, o que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que é escondido, né? Como a minha abordagem é junguiana, então eu vou por Jung para falar sobre negritude.
Então, o que, que é o inconsciente? É tudo aquilo que é escondido. E o que, que foi escondido na nossa sociedade? A gente finge que não é machista, a gente finge que não é racista, e o inconsciente, ele está na cultura, né? Então, o inconsciente, ele reflete a cultura. E, recentemente, eu tenho traçado alguns diálogos com alguns psicólogos junguianos, né? Que estão estudando sobre questões de raça. O Luiz Paulo Lopes, que é lá do grupo de estudos Lampejo, que tem lá na Livraria Paulus, que eu estive lá recentemente também, eles estão estudando Frantz Fanon, é isso, né? Para o Luiz, por exemplo, o racismo é a sombra social, né? E aí eu acrescento o Grada Quilomba, que fala que o sujeito negro é a outridade do sujeito branco, ou seja, nós somos a personificação de conteúdos repressores, né, do sujeito branco. Então, eu penso que habitar um espaço hegemônico, por si só, um corpo negro habitando o espaço hegemônico, ele é deflagrador de sombra. Então, é um pouco essa reflexão que eu tenho feito agora, nesse momento, né, sobre essas denúncias, essas deflagrações de sombras. Vai ter uma live agora do Bruno Mota, que também é psicólogo junguiano, e ele vai falar sobre complexos culturais. Ele vai um pouco por esse lugar, na psicologia analítica. Enfim, mas cenas dos próximos capítulos eu pretendo transcorrer aí sobre a E como loucura é e que você negritude. acha, Adriana, que isso, vamos dizer assim, essa tua experiência pessoal, né, tantos caminhos que você faz, que você trama, como é que isso tem esse impacto nessa tua pedagogia? Porque em alguma medida no teu doutorado a ideia é um pouco você construir um caminho, né? Uma pedagogia, uma estratégia. Então, como é que essa negritude, como é que essas reflexões elas aparecem na tua construção como professora? Que eu acho que é um pouco essa transição que a gente vai fazer nos temas do Motim agora. Na semana que vem a gente A vai falar Mila Guiar bastante tá sobre aqui. Olha só. Ai, meu o Deus. Vou falar Motim. dela daqui a pouco. Então, fala um pouquinho disso, né? Qual é o impacto dessa experiência que você teve no museu, né? Na criação dessas suas estratégicas metodológicas para a criação nas artes da cena, né? Como você também de repente situa o teu trabalho dentro desse motim, né? Acho que você falou no começo, mas eu acho que às vezes fica óbvio, mas não é, né? Como é que você se situa esse trabalho como um trabalho que é um trabalho de resistência, um trabalho, né, que eu acho que é um pouco o perfil das pessoas que têm vindo falar e que são integrantes do grupo. Que bom, chegamos na minha pesquisa de doutorado. Que bom que temos tempo. Eu estava com medo de não sobrar tempo para falar sobre a pesquisa de doutorado. Simbora! Começando pela loucura, né? Vamos lá. A loucura no Arthur. Bem, Antonin Artaud, que foi considerado esquizofrênico, ele, antes de escrever a maioria dos seus escritos, ele foi lá nas tribos indígenas Tarahumaras. Ele foi religar, né? Ele foi buscar as forças cósmicas da natureza. Porque ele era contrário ao pensamento fragmentador da sua época. Porque o pensamento ocidental é um pensamento que fragmenta. E para o Arthur, não existe divisão entre corpo e alma, razão e instinto, físico e psíquico, vida e morte. Mas de que forma se faz essa unidade de integração? Então, cabe frisar que o Arthur foi lá nas tribos indígenas Tarahumaras, ele foi lá beber na fonte das forças cósmicas da natureza. Então, para mim, na verdade, o Arthur ele enlouqueceu pela loucura do mundo ocidental. Na verdade, ele enlouqueceu pela loucura de dividir tudo. E aí eu começo a entender que esse pensamento do Arthur, ele é um pensamento soleado.
porque eu também quero referendar que assim, o Arthur é um homem branco francês, mas ele trai, né, o pensamento europeu, né? Se nós estávamos sempre querendo nos nortear, tendo a Europa como norte, e aí como que Arthur faz esse movimento de sulear esse seu pensamento? Ele só vai sulear o seu pensamento porque ele vai lá nas tribos indígenas tarahumaras, vamos combinar, né? Então, e aí como que é esse pensamento de sulear a cena no Arthur, por exemplo? Chega uma hora que a gente precisa olhar para as margens, a gente precisa olhar para a negritude, a gente precisa olhar para a natureza, a gente precisa olhar para o inconsciente, a gente precisa olhar para a ânima, para todos esses conteúdos que reprimimos, né? Por estarmos sempre buscando o norte, por estarmos sempre buscando a Europa. E aí, no Arthur, muito se conhece sobre o teatro da crueldade, a crueldade como encontro consigo, encontro com a alma. Esse processo de interligação dessas forças cósmicas da natureza faz esse processo de encontro consigo, encontro com a alma, não encontro crueldade sanguíneo, né, e violento, mas porque o processo de individuação é também cruel. E no Arthur muito se fala também sobre o corpo sem órgãos, né? E aí entendendo que esse corpo não tem espaço para os órgãos, porque ele é inteiramente potência, ele é um corpo vivo, ele é um corpo afeto. Bem, e aí eu começo a entender a diferença também do que seria esse teatro fragmentador, né, esse teatro cartesiano, ocidental, e esse teatro metafórico criado por Arthur. E aí eu começo a fazer uma pequena divisão desse teatro da representação, porque na maioria das vezes, né, num processo de criação pautado nesse teatro ocidental, os encontros são primeiramente para encontro de mesa, decora-se um texto, há uma sobreposição das palavras, o processo ele é mais intelectivo. Então, qual é a diferença de um teatro da representação para um teatro da experiência? Qual é a diferença de um teatro da intenção para um teatro da intensidade? Qual é a diferença de um teatro das aparências para um teatro da aparição, das aparições? Então, começo a pesquisar aí a experiência, a intensidade e a aparição. Mas, sobretudo, em Arthur, assim, o lugar em que eu vou é no corpo espasmódico, que aí eu começo a entrar no APA. Vamos lá. O Arthur fala sobre o teatro e a peste. Ele faz uma alusão à peste, desse corpo em distúrbio orgânico, desse corpo em espasmos. Porque mesmo se for fazer um movimento corpóreo, esse movimento pode ser pensado. Então, de que forma poderíamos desterritorializar esse corpo? De que forma poderíamos dançar com esse corpo às avessas para, enfim, refazer a vida? Porque o Arthur falava sobre o teatro como lugar que se refaz a vida. Então, antes de tudo, precisávamos dançar às avessas. Então, para dançar às avessas, Arthur fala sobre o teatro e a peste, né? Esse distúrbio, esse corpo espasmódico. E no meu caminho, né, pedagógico que eu quero criar na pesquisa de doutorado, eu trago para o Caldeirão Alquímico o APA, o Ateliê de Pesquisa do Ator, regido pelo Sesc Paraty, em coordenação pedagógica do Carlos Simeone e Stefani Brodsky. Sobretudo, eu pego as técnicas do fluxo interno, do fluxo externo e do corpo de energia. Por quê? Através desse fluxo interno, desse fluxo externo, esse corpo ele encontra imagens do inconsciente. Esse é o meu pensamento que eu começo a trilhar. Porque esse corpo desterritorializado encontra imagens desconhecidas.
E aí eu chamo de lapso falho. Essas imagens desconhecidas, eu estou em distúrbio orgânico, e aí encontro um lapso falho, uma imagem desconhecida. E aí eu chamo para conversa aqui o professor Márcio Damião, que ele falou recentemente na live dele da Semana dos Museus, ele falou, o inconsciente é natureza. Aí eu chamo para conversa também o Tigana Santana, que é um pesquisador sobre a cosmologia Banto, e ele fez a tradução do Fukiao, e, e o Tigana Santana fala, a floresta é ancestralidade. E aí, para mim, o inconsciente, as imagens potentes, né, do inconsciente, também são imagens da ancestralidade. E através dessas imagens, eu consigo chegar num corpo em dimensão etérea. E aí eu chamo para conversa também a professora Leda Maria Martins, que fala sobre os trânsitos em diáspora, né? Fala sobre as encruzilhadas, fala sobre... E para mim, esse trânsito, essa encruzilhada, ela se dá a partir desses influxos artodianos e das forças cósmicas da natureza. Então agora eu estou chegando aqui nas forças cósmicas da natureza, que é o outro pedaço da alquimia desse meu caldeirão, do processo de criação. Eu dei algumas oficinas, foi na Coarte, FAMAT, Estácio e UF, falando sobre as qualidades da presença através dos elementos da natureza. E aí, assim, terra, água, fogo e ar, mas é importante frisar a especificidade dessa terra, a especificidade desse ar, como que seria a qualidade da presença com uma água de mar ou uma água de cachoeira, como que seria a qualidade da presença num fogo de incêndio ou num fogo de vela. Na presença desses participantes da oficina, né? Sim. Tá em alquimia com esse corpo espasmódico. E aí, atualmente, eu cheguei num lugar que é o teatro negro e o candomblé. A Onissagé, ela é doutoranda lá da UFBA, ela falou recentemente sobre essa ligação, né, do teatro ritual e mágico a partir do teatro em ligação com o candomblé. E aí, como muito bem falou aqui Fernanda Dias na live semana passada, sobre os elementos da natureza, sobre os orixás também, ela citou o corpo e ancestralidade da Inacira Falcão. Eu começo a investigar, a partir da Onissagé, essas qualidades da presença, pautados na mitologia afrodiaspórica. A Onissagé, por exemplo, ela faz uma divisão. Fogo, qual é a diferença do fogo para Exu e Xangô? E aí ela vai, né? Ar, para Oiá, Oxumaré, Euá, Oxalá, as diversas águas, né? Iemanjá, Oxum, Oiá, Euá, Nanã, Obá e Oxalá. Terra, Ogum, Oxóssi, Ossanho, Omolu, Iroco, Ogunedé, Obá e Nanã. E aí eu começo a pesquisar através... Ai! 3 minutos. Não acredito! Enfim, eu vou falar sobre os meus laboratórios de investigação. A gente tinha que ter começado por aí, poxa vida. E aí a minha pesquisa de doutorado, ela se divide em 3 laboratórios, né? Porque eu quero entender 3 laboratórios de investigação. Porque eu quero entender que esse processo de criação, ele pode ser tanto curativo, né? O processo de criação para as artes da cena, ele pode ser tanto curativo quanto performático. E aí o primeiro laboratório, ele é no Museu de Imagens do Inconsciente. Eu utilizo desses influxos artodianos e das forças cósmicas da natureza com o principal objetivo de ser terapêutico, embora se crie performances. E aí tem o laboratório 2, que é com artistas pesquisadoras da Coarte, Lilian Mancai, Fabiana Oliveira, Loiane Viana, Lucileia Batista, Suelen Fernous, as colaboradoras Carolina Franco, que ela é integrante do APA também, que ela é colaboradora cênica, Vilma Mascarenhas, que é colaboradora porque é psicóloga esquizonalista,
enfim, fala sobre as cartografias afetivas. E esse laboratório tem o principal objetivo de construir esse caminho pedagógico, né, da dimensão etérea, falar sobre esses influxos artodianos, e fazer demonstrações técnicas a cada final de semestre, como a gente fez em dezembro do ano passado. E o terceiro laboratório, que é o que eu uno, trago Camila Guiar, que está aqui, enfim, trago Adriana Barcelos, que são duas ex-clientes minhas, né, porque eu também sou arte-terapeuta, faço atendimento individual, né, em setting, arte terapêutica, enfim, elas não são mais minhas clientes, mas eu também medio esse caldeirão no setting arte terapêutico e agora, nesse terceiro laboratório, na pesquisa de doutorado, eu quero compreender a diferença da construção para uma performance, utilizando dessa alquimia, de que forma foi lá com o objetivo terapêutico e de que forma será agora para a construção de performances. Ai, caramba, eu queria tanto citar a Asa Nigéria agora no final. Poxa, Luciana. É, não, mas é porque é isso, né? O tempinho é curto, mas eu acho que a gente tem muito tempo para conversar em outras oportunidades, né? Acho que queria que você fechasse um pouco, a gente tem mais um minutinho, se você quiser fechar. Eu tenho também um texto para dar, para fechar um pouco esse ciclo, mas se você também quiser fazer algum convite, alguma indicação que você possa fazer aí da sua pesquisa, de como é que você está fazendo isso. Você já falou desses 3 laboratórios, 3 oficinas, né? Grandes oficinas. Eu quero cantar só, fechar o xirê. Então, eu vou deixar para você fechar depois de mim, tá? Porque eu preciso Tá, ainda dar umas informações que aí você fecha tudo bem. completamente. Eu queria fechar primeiro indicando alguns textos, né? Tem muita gente pedindo para indicar textos. Eu acho que vocês estão indicando muitas pessoas para ler, né? Mas quando vocês trazem Grada Quilomba, vocês trazem as referências Tigana Francinon, Santana. né? Tigana Santana, Pri, várias maravilhosa! Ai, que meu estão Deus. aí, né? Mas eu acho que tem um texto legal que vocês quiserem ler, chama um Criolo, do José Fernando Peixoto Azevedo, lá da USP. Você tem Olhares Negros, Raça e Representação, da Bell Hooks, né? A gente falou bastante da Bell Hooks essas últimas Sim. lives. Cenários Liminares, da Eliana Diegues, Experiências do Real no Teatro, da Silvia Fernandes, Teatro Negro, Existência por Resistência, da Evani Tavares Lima, Crítica da Razão Negra, Eu né? ia falar sobre o teatro negro agora. Olha só. Entre Ai, o encardido, o passou muito branco e rápido. branquíssimo, e a branquitude, hierarquia, poder na cidade de São Paulo, que é a Sim, Lia da Weiner Lia Schumann, Weiner. Uhum. que reflete sobre branquitude. Eu acho que são todos textos que a gente pode aí distribuir para as pessoas que estão entrando, querendo discutir também esses temas. E para fechar, antes de Adriana fazer esse canto ritual de término, eu também queria fazer uma fala, já que eu comecei com Lima Barreto, agora eu vou terminar com uma mulher negra e louca, tida como louca, né? Ela diz: eu transbordei de raiva, eu transbordei de ficar invisível com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta perversidade, com tanto trocadilho. Eu, Estamira. As doutrina errada, trocada, ridicularizou os homens, ridicularizou mesmo. E é isso mesmo, e vai me pagar, entendeu? Fez o homem expor o ridículo para eles, fez do homem pior do que uns quadrúpulos. Então, que deixasse os homens como fosse antes de ser revelado o único condicional. Eu, Estamira, estou falando. Salve, Fica com Stamira. você, Adriana, para final. Salve, Stamira. Vou Salve, finalizar salve. com a Guibara Albirim. Grata, Adriana. Grata, Obrigada, grata pela sua Luciana. fala. E... Eba, eba, eba. Cante aí. Aguibara Obirim, Aguibara Obirim, Aguibara Obirim, Aguibara Obirim, Aguibara Obirim, Agibara Aguibara Obirim. Obirim, Agibaraô.
Obirim, Agbarao, Obirim. Salve, salve. A gente continua semana que vem com mais Motim na Quarentena.